Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu sou Patrick Menezes, biólogo clínico, atuo no Hospital Universitário Gafreguini, aqui no Rio de Janeiro, e hoje, nessa palestra, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma das áreas mais importantes do laboratório, embora um pouco negligenciada, que é a uroanálise. O título dessa palestra é Uroanálise e Correlações Clínicas, Novas Perspectivas de uma Antiga Prática. Certamente, todos vocês que têm experiência na área de medicina laboratorial, de análises clínicas, já passou ou já liberou um exame de urina, que por mais que pareça simples, a interpretação do exame e a correlação clínica não é tão simples assim. É isso que a gente vai mostrar nesses momentos que passaremos juntos a partir de agora. Como disse, a uroanálise é o setor do laboratório que realiza os exames de urina, principalmente o exame simples de urina, chamado de EAS, urina tipo 1, parcial de urina. E nós sabemos que, historicamente, o exame de urina foi o primeiro a ser realizado na história da medicina laboratorial, principalmente por facilidade de coleta. Por isso, a gente vai abordar, de alguma forma, esse exame e fazê-los entender um pouco da complexidade que ele tem, apesar da simplicidade de se realizar o teste. Eu sou Patrick Menezes, biólogo clínico, sou lotado na Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica do Hospital Universitário Gafreguini, no Rio de Janeiro. Essa é a minha declaração de que não há nenhum conflito de interesses para a realização dessa palestra. Gostaria também de agradecer a toda a comissão organizadora pelo convite. Sei que não é fácil organizar um congresso, um evento desse porte, com submissão de trabalhos, para posterior publicação. Então, queria agradecer muito pelo apoio e pelo suporte oferecido a mim e pelo convite também de participar desse grande evento. Esse aqui é um cronograma convidativo, só para nortear a nossa conversa. Então a gente vai falar um pouco do histórico do exame de urina, um pouquinho de uma introdução geral, falando sobre a urina, a função renal, a fisiologia renal. Depois a gente vai passar para a análise física, depois a análise química, depois a análise microscópica, que compõe o exame simples de urina. Alguns outros marcadores vão ser citados aqui nessa palestra, embora nós vamos focar no exame simples de urina, o exame de urina de rotina, e também fazendo correlações clínicas ao longo desse processo, dessa conversa. Eu sempre inicio uma palestra de uroanálise com essa frase do professor Adagmar Andriolo, que é da Unifesp. Ele diz que o exame de urina é uma biópsia líquida do rim. Quando a gente imagina a urina colhida por um paciente num frasco, num potinho, a gente não imagina a quantidade de informações que esse exame pode gerar para fechamento diagnóstico ou para hipótese diagnóstica, a partir de um exame simples, fácil, barato. E quando o professor Adagmar Andriolo fala que o exame de urina é uma biópsia líquida dos rins, porque o que aparecer nessa urina ao longo do nosso exame laboratorial vai estar diretamente ligado à alteração ou processo patológico que se investiga. Portanto, é um exame não invasivo, um exame de urina simples, porém que fornece informações importantíssimas para o fechamento do diagnóstico. Quando a gente fala de uroanálise, no passado era muito mais comum chamar o termo urinálise. Não que esteja incorreto falar urinálise, mas uroanálise é um termo mais amplo, trata do exame de urina, das funções renais e também da pesquisa de doenças metabólicas. Então, os laboratórios convencionaram-se a falar de uroanálise nos seus laudos, nos seus setores, do que urinálise, embora ainda existam laboratórios utilizando esse primeiro termo. O que é importante dizer é que foi com a análise da urina que começou a medicina laboratorial. A gente vai falar isso um pouquinho no histórico logo a seguir. Esse histórico, para quem conhece um pouco de medicina laboratorial, sabe que por facilidade de coleta e por ser um material facilmente obtido, o exame de urina permeou a história. Então nós temos dados de 4.000 anos antes de Cristo utilizando a urina como forma de diagnóstico. Nós temos livros datando de 1.550 anos antes de Cristo, já utilizando o exame de urina. Nós temos essa imagem aqui, por exemplo, de um médico segurando um frasco chamado uroscópio, onde a uroscopia ela era utilizada, a análise da urina colhida ao lado do paciente, verificada contra a luz, o aspecto, a cor, o odor, que no passado era utilizado. Aqui no canto superior direito tem uma roda chamada roda da urina, onde eram anotadas as alterações e isso era passado de profissional para profissional, como se fosse um guideline para apontar as possíveis alterações da urina de acordo com os achados.
E logo embaixo tem um artigo, né, do professor Paulo Murilo Neufeld, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele escreveu vários editoriais sobre a história do exame de urina, uma história riquíssima, em que muito nos acrescenta a dimensão, né, a importância do exame de urina. Ok? Bom, olhando primeiramente o néfron, que é a unidade morfofuncional dos rins, nós temos entre 1 milhão e 1,5 milhão de néfrons. E cada néfron tem essa ultraestrutura que está aqui representada. Tem lá o corpúsculo renal, que é chamado de cápsula de Bowman. Temos lá o glomérulo, os túbulos contorcidos distal, proximal, distal, a alça do néfron, depois o tubo coletor. O que eu quero mostrar para vocês é que a velocidade de filtração do rim é absurda. A cada 5 minutos, todo o sangue do corpo passa pelo rim. Então, o fluxo sanguíneo total dos rins, como eu escrevi aqui embaixo, é aproximadamente 1.200 ml por minuto. Ou seja, a capacidade filtrante do rim é muito grande e justamente para realizar os processos, né, de filtração, reabsorção, secreção, produção da urina. Então, nós temos a função renal muito importante para a homeostasia, né, para a homeostase. Agora, qualquer anormalidade que ocorra lá no néfron vai fazer com que haja a presença de algum metabólito anormal na urina, que é o que a gente pega lá na fitinha de urina que a gente usa no laboratório. Então é importante ter essa noção de que eu tenho os dois rins, o rim é um órgão par, nós temos os néfrons, e esses néfrons têm essa estrutura, e essa estrutura ela que vai fazer os rins exercerem as suas funções, né? Os rins têm inúmeras funções, né? Excreção de compostos nitrogenados, controle, né, do cálcio através da vitamina D, produção de eritropoetina, controle da pressão arterial sistêmica, e daí vai. A gente ficaria aqui uma manhã inteira só falando sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que qualquer anormalidade do néfron vai fazer com que esteja presente na urina algum metabólito anormal, ok? Sempre que eu dou algum treinamento de uranálise aqui no Rio de Janeiro, eu sempre coloco essa imagem aqui. Será que é fácil mesmo? Porque dentro do laboratório nós temos vários setores. Nós temos o setor de microbiologia, de hematologia, de bioquímica, de imunologia. E sempre quando alguém está em treinamento, um estagiário de nível médio, técnico ou de nível superior, a gente percebe que o pessoal fala: não, uranálise é fácil, já peguei, em um dia eu já pego a rotina. É só pegar a urina, passar a fita, depois centrifugar, montar uma lâmina, olhar no microscópio. E eu sempre faço essa pergunta no início do treinamento: será que é fácil mesmo? Realizar o exame realmente pode ser fácil, mas interpretar tudo, o que a gente vai fazer aqui de uma forma bem pontual, né? Aqui uma palestra resumo, digamos assim, a gente vai ver que não é tão simples assim, ok? Bom, esse slide mostra os diferentes nomes que vocês vão encontrar para o mesmo exame no nosso país. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente chama de EAS, Elementos Anormais e Sedimentos. Não sei como é que chama na cidade de vocês, onde vocês estão assistindo, ou no país de vocês, onde vocês estão assistindo. Então, EAS, urina tipo 1, parcial de urina, sumário de urina, todos esses termos são utilizados para o mesmo exame. Tá? O mais convencional aqui é o EAS, ok? Bom, em se falando de exame de urina, a coleta é o fator mais importante de todo o processo. Por quê? Aqui que está presente a fase pré-analítica do exame. E todos nós sabemos que a fase pré-analítica sofre interferência da coleta da amostra. E, na maior parte das vezes, a nível ambulatorial, quem é o protagonista dessa coleta é o paciente. Então, quando o paciente ele colhe a urina de forma errada, quando ele não faz uma higiene local, quando ele não dispersa o primeiro jato, quando ele demora muito para levar ao laboratório e não leva essa urina refrigerada, isso tudo pode impactar no resultado final. E nem sempre o laboratório nem o médico sabem que ocorreram essas alterações. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a questão da coleta da urina é tão importante que tem um artigo que eu coloquei aqui embaixo, está aqui no canto inferior direito, Exame de urina, todo o rigor na colheita de amostra. É um artigo publicado pela USP, Universidade de São Paulo, na década de 1980, já chamando atenção para a importância da coleta correta do exame de urina, só para você ter uma ideia. Tá? E qual é a coleta correta? É o que eu coloquei aqui no slide. Acordar pela manhã, despesar, fazer uma higiene local antes, despesar o primeiro jato, levar no laboratório o mais rápido possível, né? E depois aguardar o resultado e esse resultado ser condizente com o resultado do paciente, ok? Bom, quais são as etapas que permeiam o exame de urina? Na verdade, nós temos 3 etapas: uma análise física, uma análise química e uma análise microscópica. A análise física ela compreende a cor, o aspecto, a densidade e o pH. A análise química, que hoje a gente usa uma fita reativa, que a gente mergulha na urina e, por mudança de cor, a gente anota os resultados e avalia se há a presença de algum elemento que não deveria estar lá.
é feito pela fita reativa, análise química, no passado feita manualmente, né, com reagentes. E a análise microscópica, quando a gente centrifuga esse frasco de urina, esse tubo de urina, dispersa o sobrenadante e olha ao microscópio, ou com lâmina, ou com cassel, que é uma lâmina especial, e faz o exame. Ou seja, o exame de urina simples ele tem 3 etapas: uma análise física, uma análise química e uma análise microscópica. É bom ressaltar que na análise microscópica tem aqui um cristal, né, um cristal de oxalato de cálcio aqui embaixo. A gente vai falar sobre cada uma dessas fases dentro dessas etapas, ok? Na análise física, eu coloquei aqui cor, aspecto, densidade, pH e odor. Odor não se usa mais, mas a cor a gente utiliza. Então, na parte esquerda do slide tem aqui várias cores. Então, tem uma urina que é bem transparente, uma urina que é bem amarelo claro, tem uma urina que é amarelo forte, tem uma urina aqui que é a penúltima, que é âmbar, que é marrom, muito comum em hepatopatias. E tem uma urina também aqui que é vermelha, hemorrágica. Isso pode ter várias causas. A cor da urina normal, amarelo claro, se dá devido a um pigmento chamado urocromo, que está relacionado à urobilina, que está relacionado aos ácidos voláteis que a urina contém, que vai conferir o odor característico dela também. Já o aspecto, esses 3 tubinhos aqui embaixo, o aspecto pode ser límpido, quando ele tem boa transparência, eu consigo enxergar o outro lado do frasco, do tubo. Ele pode ser turvo, quando ele estiver embaçado, não consigo enxergar o outro lado. O aspecto está relacionado a vários itens, pode ser bactéria, pode ser célula epitelial, pode ser cristal, pode ser porque o paciente está desidratado e a urina está muito concentrada. Tudo isso pode interferir no aspecto da urina. Isso na análise física ainda visual. A densidade e o pH, rapidamente falando, embora façam parte do exame físico, eu consigo medir a densidade e o pH já a partir da fita reativa ou da tira reagente, aquela fitinha que a gente mergulha na urina. A densidade, ela avalia a concentração da urina. Então, a densidade na urina varia de 1,000 a 1,030, que a gente chama de 1000 a 1030, né? No laboratório, no cotidiano. Quanto mais próximo a 1030 tiver, mais concentrada vai estar essa urina. Quanto mais próximo a 1000 tiver, mais diluída vai estar essa urina. Então, isso é importante, essa informação, para avaliar não só a capacidade de hidratação do paciente, como também elementos mergulhados nessa urina. Já o pH, a gente sempre estuda pH para avaliar se a urina está ácida, neutra ou alcalina, mas na verdade vai muito além disso. O pH, além de ser importante para definir qual o tipo de cristal que precipitou nessa urina, existem cristais de urina ácida e urina alcalina também, ele serve também para avaliar o equilíbrio ácido-base, que os rins têm essa função também, né, junto com os pulmões e com o sistema tampão, de regular, né, o equilíbrio ácido-base. O odor, como eu falei para vocês, não se usa mais, né, não se pode cheirar urina no laboratório, é contra as normas de biossegurança, mas no passado o pessoal colocava no laudo. Por exemplo, uma urina com infecção urinária geralmente tem um odor de putrefação, aquele odor bem fétido, né? Então essa é a análise física da urina. A análise química, que a gente faz através dessa fitinha, essa tira reativa, eu listei aqui o que essa fita ela pesquisa. Tem aqui, ó, glicose, proteína, nitrito, bilirrubina, esterase leucocitária, que é uma enzima que tem dentro do leucócito, que aparece na fita, corpos cetônicos, hemoglobina, ácido ascórbico, que é a vitamina C. Se o paciente estiver usando vitamina C, ele pode inibir a reação na fita, então é importante que algumas fitas tenham presente para identificar, já que a vitamina C é uma substância redutora, e o urobilinogênio. Então a gente vai falar dos principais deles a seguir, mas são essa lista aqui que a gente pesquisa na fita. A gente mergulha a fita por 1 segundo na urina, retira o excesso de urina com papel toalha, papel sorvente, e você tem até 60 a 120 segundos para fazer a leitura, sem encostar a fita no frasco, mas comparando as bandas que estão ali presentes. Existem alguns leitores de fita reativa e existem também alguns equipamentos de grande porte. Eu vou fazer algumas correlações aqui, que lá na frente a gente faz junto com o microscópio, para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, a glicose na urina. Aparece glicose na urina, e eu vou dizer aqui algumas causas, né, que podem aparecer esses elementos na urina. Glicosúria só aparece quando a glicose no sangue está acima de 160 mg por decilitro. Ou seja, passou de 160, o néfron não tem como reabsorver os túbulos renais, então acaba deixando passar na urina. Portanto, sempre que o paciente tem mais que 160, eu espero encontrar glicosúria. Só que eu posso afirmar que o paciente seja diabético quando eu tenho glicose mais o que está aqui embaixo, corpos cetônicos. Porque os corpos cetônicos, como vocês devem saber, são elementos que são liberados quando eu tenho quebra de ácido graxo, quebra de gordura.
Toda vez, só relembrando aqui aquilo que vocês já estudaram, toda vez que eu não tenho glicose sendo utilizada por algum motivo, o diabetes, por exemplo, quando a glicose não entra na célula, porque não tem insulina suficiente, o nosso corpo ele começa a quebrar gordura para produzir energia. Eu preciso de ATP. Então, sempre que eu tenho glicose, mas não aproveito essa glicose, o nosso organismo quebra gordura, libera energia, mas produz corpos cetônicos. Então, se eu tiver glicose e corpos cetônicos na fita reativa, aí sim eu posso afirmar que esse paciente seja diabético. Se eu tiver só corpos cetônicos, não significa diabetes, significa o quê? Jejum prolongado, algumas restrições alimentares, esses tipos de dieta que têm sido feitos para emagrecimento, então períodos longos sem se alimentar, tudo isso pode acontecer. Uma criança, por exemplo, que está sem comer por conta de uma patologia, então obviamente aparece corpo cetônico. Então eu costumo dizer que corpo cetônico sozinho é fome. Corpo cetônico mais glicose na fita, diabetes, ok? Vale ressaltar também que alguns pacientes que usam alguns medicamentos de última geração, que fazem com que haja a perda de glicose através do Neflon, tem alguns medicamentos novos aí, vai ter glicosúria com uma glicose normal no sangue. Mas no geral não é isso. No geral você liga para a bioquímica e a glicose do paciente está alta e aí sim encontra na urina a glicosúria, dessa forma, ok? Proteína. Proteína não se pode perder no exame de urina. Perda de proteína sempre pode ser significativo de alguma alteração mais grave. Então, por exemplo, ou o paciente é portador de uma doença que produz muita proteína, ele tem um mieloma múltiplo, ele tem uma leucemia, ele tem alguma doença renal, uma nefropatia diabética. Isso tudo pode acontecer a presença de proteína, ok? A única proteína que a gente detecta na fita é a albumina. Tá? A gente vai ver a questão dos cilindros, né? E vai perceber isso. Nem sempre o cilindro vai ter proteína na fita, mas a proteína detectada na fita é a albumina. Então a proteína tem que ser um fator de atenção. Pode ter alguma lesão renal, uma doença importante, uma síndrome nefrótica e daí por diante. Já o terceiro aqui, pessoal, o nitrito. Nitrito é um indicador de infecção urinária. Sempre que a urina tem nitrato, que o nitrato é normal nas nossas urinas, e que tem presença de bactéria, as bactérias transformam esse nitrato em nitrito. Algumas bactérias, tá? Não todas. Bactérias gram-negativas transformam nitrato em nitrito. Então, se tem nitrito na urina, é porque tem bactéria. Então, a gente já pensa logo ou em contaminação da amostra, mas principalmente em infecção do trato urinário, quando tem alguns elementos para correlacionar. Tá? Então, o nitrito é bem fácil de ver, fica rosinha na fita quando você mergulha a fita na urina, e é fácil de ver, ok? Bilirrubina, vamos seguir a sequência aqui junto comigo, nessa listinha. Bilirrubina, todo mundo já sabe que tem a ver com o fígado, né? Não vou falar aqui de todo o metabolismo da bilirrubina, mas a bilirrubina ela é produzida através da porção M da hemoglobina, e ela cai na corrente sanguínea como bilirrubina livre, chega até o fígado conjuga, mistura, torna a bilirrubina solúvel, hidrossolúvel, e aí se transforma em bilirrubina direta, depois vai cair na vesícula biliar e depois no intestino. Ou seja, bilirrubina na urina, eu já posso pensar em um quadro hepático, vai ser aquela urina marrom, aquela urina âmbar, tá? Que a gente chama de colúria. Isso pode acontecer também. Pode ser, o paciente pode ter uma doença hepatorrenal? Pode também, mas pode ser só hepática. As hepatites, as hepatopatias podem cursar com bilirrubina. Lembrando que a bilirrubina que cai na urina, ela é solúvel em água, é hidrossolúvel. Ela passou pelo fígado porque tem que ter conjugada para conseguir ser solúvel em água, passar pelo sangue, ok? Esterase leucocitária, pessoal. Essa aqui é uma enzima que está presente dentro do leucócito, especificamente os granulócitos. E isso é tão sensível na fita que quando aparece esterase, eu já imagino no microscópio de encontrar os leucócitos, uma leucocitura, ou chamado em alguns locais de piúria também. Então a esterase é um indicador, nem toda fita reativa tem, mas é importante quando ela tem, porque quando você mergulha e dá positivo, você espera lá encontrar leucócitos no microscópio. Corpos cetônicos, nós já fizemos a correlação com a glicose em relação ao diabetes. Hemoglobina. Hemoglobina lembra sangue, então eu posso ter hemoglobinúria e posso ter hematura. Claro, são situações distintas. Eu posso ter só hemoglobina na urina, a hemácia se rompeu, quadros hemolíticos, acidente com ofídio, paciente com queimaduras extensas, e posso ter também a hemoglobinúria com hematura, ou seja, passo a fita, deu hemoglobina 4 cruzes, olho no microscópio, está repleto, tem incontáveis hemácias. 75% das hematuras tem como causa, como origem, a litíase renal, o cálculo renal, a pedra no rim, né, devido
ao deslocamento e às lesões que esse material, né, esse cálculo vai gerar. Tá? Então a gente tem também algumas questões. Tem trauma também, acidentes que podem gerar sangue na urina, mas as correlações mais comuns são essas. Ácido ascórbico, como eu falei para vocês, é a vitamina C. Se tem ácido ascórbico é porque o seu paciente está tomando vitamina C. Tá? Efervescente ou em comprimido, está suplementando ou está com uma virose. Sempre que a pessoa toma vitamina C, essa fita não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque o ácido ascórbico é uma substância redutora. Então, o que vai acontecer? Quem é farmacêutico aqui sabe, a reação não vai ocorrer. Por essa razão, se eu tenho uma fita que me aponta, que deu positivo para ácido ascórbico, a glicose que deu negativo pode não ser negativa. Ou seja, essa glicose ela apareceu ali, não apareceu ali porque o ácido ascórbico inibiu. Não só a glicose, como corpos cetônicos e outros elementos da fita. Ok? Basicamente só para isso. O ácido ascórbico inibe a almofada da tira, tá? A reação da tira. Não é em vivo, é in vitro. Ok? E o último, o urobilinogênio, pessoal, o pessoal costuma associar a bilirrubina, mas são distintos. Eu até posso encontrar urobilinogênio e bilirrubina no início das hepatopatias, posso sim. Porém, o urobilinogênio é o único elemento que não é anormal, por isso que a gente chama agora de exame químico e não pesquisa de elementos anormais, como eu escrevi aqui em cima para vocês. Ou seja, o urobilinogênio, ele além de aparecer precocemente nas doenças hepáticas, ele é um marcador de hemólise. Qualquer quadro hemolítico, o urobilinogênio vai alterar. Por quê? Porque quando a bilirrubina chega no intestino, a gente sabe que vai formar, né, o urobilinogênio, que vai dar origem à urobilina depois. Então, quanto mais bilirrubina chegar no intestino, mais urobilinogênio eu vou encontrar. Portanto, um paciente com malária, anemia hemolítica autoimune, qualquer destruição de hemácia, reação transfusional, tudo isso vai ter o urobilinogênio, que eu coloquei um asterisco por isso, porque no resultado a gente libera como normal ou aumentado, não existe negativo. Todos nós liberamos na urina, para quem não sabia, o urobilinogênio todos os dias, faz parte do ciclo da bilirrubina. Dessa forma, eu consegui com vocês mostrar o que a fita pesquisa. Tá? Eu podia encher aqui de slide, mas na palestra a ideia é que seja mais pontual. E agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vê no microscópio. Tá? Então, quando a gente coloca a lâmina, ou a lâmina Cassel, ou a lâmina comum com lamínula, o que a gente encontra no microscópio, um por um, claro, de uma forma também muito resumida, muito pontual, para que vocês tenham uma ideia panorâmica do exame de urina. Mas antes disso, vou apresentar para vocês dois tipos de automação utilizados no exame de urina. O da esquerda são leitores de tira reativa, eu já trabalhei com eles, você mergulha a fita na urina e ao invés de comparar com o olho, com o frasco, você coloca nesse equipamentozinho e sai uma notinha com todos os elementos. Ele é muito mais sensível que no olho, então é muito mais fácil encontrar traços de elementos que você liberaria como negativo. E à direita, para quem não conhecia, a automação completa tem de várias marcas, que é quando você coloca o tubinho de urina ali e não faz mais nada, ele libera todo o exame, inclusive o que seria visto no microscópio, através de banco de imagens, ele libera o exame de urina completo. É semelhante ao de hematologia, ele vai dar alarmes, flags, quando tiver alguma alteração a ser revista, ok? Então, o que a gente vai ver na parte microscópica para a gente ir para a parte final da nossa palestra? Primeiro, células epiteliais. Células epiteliais, como vocês estão vendo aqui embaixo, são elementos que são descamativos, então existe uma renovação histológica do epitélio. Se eu encontrar raras células epiteliais na urina, na minha, na sua, não tem nenhum problema. Raras até quanto? Até 3 por campo. É perfeitamente aceitável, normal. Agora, se eu encontro algumas ou numerosas células epiteliais, aí eu já tenho que investigar alguma alteração, porque está descamando, e está descamando muito por quê? Existe uma doença renal? Existe um processo inflamatório? Existe alguma doença mais grave lá do rim? Qual o tipo de célula epitelial que está caindo? É pavimentosa? É tubular? É epitélio de transição? Tudo isso é visto, mas célula epitelial encontra-se raras em todas as urinas dos pacientes, ok? Hematúria. Hematúria nada mais é que a presença de incontáveis hemácias lá no microscópio. Esse tubinho aqui que está na parte direita do slide está mostrando aí a urina muito vermelha, que quando centrifuga forma um botão de hemácias. Então, quando a gente analisa essa urina, eu disse a vocês que 75% das vezes que tem sangue na urina é por cálculo renal, mas eu coloquei esse print de outras causas. Trauma, tuberculose renal, tumor na base do rim, tumor de bexiga, né, pielonefrite, tem uma série de causas, mas a maior parte das vezes o paciente cursa com sangramento quando tem cálculo ou litíase renal, ok? Leucócitos ou piócitos. Se tem leucócito, é porque eu tenho que ter soldado para fazer fagocitose, todos nós sabemos disso. Se eu tenho muito leucócito, íntegro ou degenerado, que a gente chama de piócito,
quando aparece, é porque eu tenho geralmente um processo ou infeccioso, tem bactéria, ou inflamatório, de qualquer natureza. Então, quando eu mergulho a fita e aparece esterase leucocitária, eu já aponto para encontrar no microscópio essa leucocitúria ou essa piúria. Importante demais no dia a dia, aparece muito na rotina, pacientes com infecção do trato urinário e tem o sedimento, né, a urina cheia de leucócitos ou piócitos, ok? Dentro desse contexto, a gente sabe que lá no néfron podem se formar cilindros. O que é cilindro? São formas cilíndricas. Essa matriz é formada por uma proteína que é constantemente secretada pelos túbulos renais, que é a famosa proteína de Tan-Hoschfeld. E esses cilindros eles recebem nomes de acordo com o formato, o tipo e o que está agarrado em cima dele. Então, o primeiro cilindro que eu queria mostrar para vocês é o cilindro hialino, chamado também de cilindro translúcido. Esse cilindro, pessoal, ele geralmente, quando tem raros, não aponta para nenhum quadro patológico, mas o paciente pode ter febre, pode ter insuficiência cardíaca, pode estar desidratado, pode ter feito exercício físico intenso, enfim, mas aparece, quando eu escrevi aqui embaixo, muito em pacientes normais. Então, encontrar um cilindro hialino na nossa urina não significa nada de grave, tá? Porém, dá uma olhadinha nesse outro tipo de cilindro, que é o cilindro granuloso. Aqui eu já tenho uma mudança da morfologia desse cilindro, tem uma matriz de proteína e um monte de coisa agarrada em cima dele. Ou seja, aqui eu já tenho um cilindro granuloso com um monte de restos celulares, com um monte de agregados, com um monte de proteínas. Isso já significa que está tendo degeneração de elementos celulares e que eu já tenho uma doença renal um pouco mais avançada. Pode ser uma glomerulonefrite, pode ser uma necrose lá do túbulo renal. Então a gente olha esse cilindro e coloca raros cilindros granulosos, alguns cilindros granulosos, numerosos cilindros granulosos. Ok? Esse é o segundo cilindro. Terceiro, claro que nós não vamos falar todos eles aqui, mas o cilindro sério. Eu brinco nos meus treinamentos que o cilindro sério é sério mesmo. Por quê? Esse cilindro sério, pessoal, se vocês forem olhar a característica dele, olhando a imagem, ele parece que está trincado, que está rachado, parece vidro que está se quebrando. Isso acontece pela característica da patologia que o paciente tem. O paciente tem uma velocidade de filtração tão lenta que o cilindro fica entupindo os túbulos renais, e esse entupimento dos túbulos renais faz com que ele fique obstruindo os túbulos. Ele só consegue ser expulso do rim só quando ele se quebra, né, ou ele trinca. Então o cilindro sério vem de cera, porque ele é bastante opaco, bastante denso, ele aparece nas doenças renais mais graves. Pacientes fazendo hemodiálise, nas síndromes nefróticas, que é uma perda de proteína muito grande. Ele, como eu coloquei aqui, ele aparece na extrema estase urinária. O que é isso? Estase é a interrupção do fluxo. Ou seja, a velocidade de filtração desse paciente está muito lenta por prejuízo do rim. Por essa causa, esse cilindro sério vai só agregando proteínas, se tornando pesado e depois sendo liberados na urina. Ok, até aí, vocês estão conseguindo compreender? Então vamos seguindo. Cilindro hemático, pessoal. Tem um barulho aqui de avião passando, mas eu acho que dá para ouvir. O cilindro hemático é aquela matriz de proteína, mas cheia de hemácias, ou inteirinhas, como vocês estão vendo aí no lado direito, ou degeneradas, já destruídas. Sempre que a gente fala de cilindro hemático, o paciente está perdendo sangue. Então eu posso ter várias causas, hemorragia do néfron, síndrome nefrítica, o paciente pode ter uma doença autoimune, um lúpus, e aí está gerando cilindro hemático também. Ele tem uma doença glomerular lá no néfron ou no túbulo renal, ou seja, o paciente perde sangue e, além de perder sangue, essas hemácias estão se aderindo na matriz do cilindro, ok? Esse é o cilindro hemático. Saindo dos cilindros e indo agora para um outro bloco, que aí sim se encaminhando para a reta final da nossa conversa, nós temos os cristais. Esse aqui é o cristal de oxalato de cálcio. O mais comum, certamente você já viu, se já trabalha no laboratório, é aquele que parece um envelopinho de carta, na maioria das vezes, tá? Tem formas que não são tão características. O oxalato de cálcio é um cristal de urina ácida, e lembrando, o cristal ele pode ou não formar cálculo, o paciente pode ter só o cristal e não ter cálculo, mas ele é típico de aparecer em urina ácida, pH menor que 7. Esse é o oxalato de cálcio. É um cristal que pode estar relacionado à alimentação, pode estar relacionado ao uso de vitamina C em alguns pacientes geneticamente suscetíveis, mas que, em raros aparecer na sua urina, não tem nenhum problema. Alguns e numerosos é um dos cristais que mais formam cálculo renal. Então, apesar de bonitinho, ele forma cálculo renal muito facilmente. Ok? Esse segundo tipo de cristal, que eu coloquei propositalmente junto com o cristal de oxalato de cálcio, é o cristal de ácido úrico.
O cristal de ácido úrico, pessoal, ele pode admitir várias formas. Tem até esse aqui, ó, o martelo do Thor. Aí, ó. O ácido úrico junto com o oxalato de cálcio são os cristais que mais formam cálculo renal. Mais formam. Tá? Pode ver aqui que tem forma de roseta, forma de balão, facilmente se agrega. Então tem relação direta com a formação de cálculo renal. Tem algumas condições que podem precipitar mais cristais de ácido úrico, mas isso está relacionado ao metabolismo bioquímico do ácido úrico, algumas doenças, né, genéticas também, de hipersaturação de ácido úrico, mas no geral a gente vê o ácido úrico formando cálculo renal fácil, ainda mais se eu encontrar os dois juntos. Oxalato de cálcio e ácido úrico na mesma urina, você tem uma chance maior de litíase de cálculo renal. Ok? Cristal de fosfato triplo e fosfato amorfos. O fosfato amorfo são essas poeirinhas que estão aparecendo aqui no último quadrante aqui. E o fosfato triplo são essas que parecem umas pirâmides, né, que os autores falam que parece uma tampinha de caixão. Na verdade, pessoal, o fosfato triplo é um cristal de urina alcalina, ou seja, pH maior que 7. Eles são fáceis de reconhecer porque tem essas formas geométricas características e só tem que ter o cuidado porque ele se precipita por mudança de pH. Então pode acontecer às vezes o paciente ter uma infecção urinária associada, mudar o pH para alcalino e esses cristais aparecerem. Ou seja, os cristais não têm nada a ver com o paciente, e sim com a urina e essa mudança de pH que ocorreu. Mas é um cristal muito bonito de se ver, muito fácil de se identificar. E esses amorfos são granulações, tá? Não são cristais, são granulações que se precipitam. Ok? Leveduras, pessoal. Leveduras são fungos. Pode aparecer fungo na urina? Pode. Então a gente chama de esporos ou pseudohifas que podem aparecer. Esporos são as bolinhas, como está aparecendo na segunda imagem aqui. Parece as contas de um colar. E hifas são esses fungos filamentosos. Onde que pode aparecer leveduras, fungos na urina? Quando há uma alteração na microbiota, porque fungo e bactéria fazem antibiose, né? Então, geralmente no paciente diabético, é um indicador, você aparece glicose na fita, corpo cetônico na fita e levedura no microscópio, porque os fungos se adaptam muito mais que as bactérias a altas cargas de glicose. Tem a ver com o gênero Cândida também, pode ter relação direta com a candidíase, e tem a ver com a urina também mal conservada, né? Então tem uma série de elementos para se correlacionar, mas no paciente diabético é fácil a gente identificar levedura. Tanto é que quando aparece no microscópio, você vê na bioquímica quanto deu a glicose do paciente, geralmente está muito alta, bem acima de 160, lembra? É exatamente isso. Tricomonas. Na urina pode aparecer protozoários, pode aparecer parasitos? Pode. Então, na verdade, o tricomonas, ele é um tricômonas ou tricomonas, ele aparece na urina e facilmente é identificado porque ele é móvel, ele tem flagelos. Então, o tricomonas ele acaba aparecendo como decorrente de uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Fácil de identificar porque ele fica se movimentando na urina, fica correndo na urina, quem já viu sabe, nunca esquece. E eu consigo identificar o tricomonas num exame de urina normal, porém o ideal é que, para a pesquisa somente de tricomonas, seja a primeira micção do dia e sem refrigeração, para não deixar ele imóvel, mas a gente consegue pegar facilmente. Óbvio que o exame ginecológico também aparece tricomonas, né, lá na citopatologia, no corpo citológico, mas é um achado importante a ser anotado no exame de urina. Filamentos de muco, está acabando, pessoal. Filamentos de muco são filamentos, parecem fios de cabelo, que têm a mesma composição do cilindro, ou seja, são formados pela mesma proteína que é secretada continuamente pelos túbulos renais, que é a proteína de Tan-Roschel, e que alguns laboratórios liberam, outros não. Eu acho interessante liberar porque a quantidade de filamentos de muco pode estar indicando um processo inflamatório, já que o muco está respondendo a esse processo. Então é importante liberar no exame de urina e colocar lá os filamentos. Raros, alguns, ou numerosos, ou presente ou ausente, dependendo do POP da instrução de trabalho do seu laboratório. Espermatozoide, a gente libera? Sim, existe uma normatização de 2 meses atrás da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, quem quiser pode dar um Google lá. As recomendações de liberação de espermatozoide mudaram. A gente tinha, por exemplo, a questão de liberar somente em homens, em mulheres jamais liberar, e obviamente tem aquela questão polêmica, né, de abuso sexual em crianças, em que você tem um protocolo para liberar. Hoje em dia, o ponto de corte é 14 anos de idade, então, por exemplo, em meninas menores de 14 anos, você tem um protocolo para liberação, então tem que notificar a chefia, tem que notificar o médico assistente ou assistente social, porque pode estar ocorrendo um abuso sexual. Depois consultem lá as novas recomendações de 2024, de 2 meses atrás. Eu dei uma palestra dessa há um tempo atrás aqui, um mês, falando da presença de espermatozoide.
Em homens é importante liberar, embora se espere que tenha espermatozoide, mas existem algumas questões, algumas disfunções gonadais em homens jovens e também em homens idosos. Existe também a ejaculação retrógrada, problemas relacionados à próstata que pode ser importante a liberação. Tá? Vale lembrar que a literatura aponta que se eu tiver muito espermatozoide na urina, eu posso ter uma proteinúria falsa na fita, falsamente positiva, mas isso aí é um detalhe de técnica, né? de correlação. Mas se libera os espermatozoides. Em homens, sim. Tá? Em mulheres tem um protocolo, como eu falei para vocês, mas o importante é que você reconheça e saiba reconhecer muito bem o que é espermatozoide no exame de urina. Bactérias. Bactérias podem aparecer de diversas causas, né? Por diversas causas. Contaminação da amostra, demorou 2 horas, 3 horas para essa urina chegar no laboratório, sem gelo, sem nada. Então eu posso ter uma contaminação e eu posso ter uma infecção. Bactérias se pode liberar como discreta, moderada e acentuada, é o que a gente chamava de flora bacteriana, não se deve colocar mais no laudo flora bacteriana, ou são só bactérias ou microbiota. Tá? Ou você pode colocar raras, algumas numerosas. Quando é que eu sei que é contaminação? Quando é que eu sei que é infecção? Se tiver um campo microscópico de urina cheio de bactérias, só bactéria, a chance de contaminação é muito alta. Melhor pedir nova amostra. Ainda mais se o pH estiver muito alto também. pH 9, por exemplo, nova amostra. Até porque o pH na nossa urina é levemente ácido. Agora, se eu tiver bactéria mais leucócito, como vocês estão vendo em algumas imagens, mais piócitos, aí sim é infecção, porque eu estou tendo resposta. Tá? Isso é importante demais a gente saber. E é isso. Embora a palestra não seja ao vivo, gostaria de me colocar à disposição para vocês. Os organizadores aqui desse congresso vai disponibilizar o meu contato também, além de mim. E se ficou alguma dúvida, se você quer que eu aborde algum ponto específico, pode entrar em contato comigo. Esse material também está à disposição para que vocês tenham acesso. E eu queria agradecer muito a paciência de vocês em me ouvir. Aqui eu fiz um panorama muito resumido do que é o exame de urina, contextualizando com a história e falando que tudo que eu falei já é uma antiga prática. A gente só vem melhorando a cada dia com automação, com conhecimento, com correlações clínicas e etc. Queria terminar essa palestra com essa frase do Colégio Americano de Patologistas que diz: não é apenas uma amostra, é um paciente. Então, atrás desse tubinho de urina, atrás de um tubinho de sangue, atrás de uma lâmina, tem um paciente. E se você souber liberar o resultado com conhecimento, você vai ajudar bastante esse paciente. Você não vai prolongar o sofrimento dele e vai ajudar o médico a conduzir melhor, né, o diagnóstico, o tratamento, e o prognóstico dele será melhor. Então eu queria agradecer muito a vocês pela paciência em me ouvir, mais uma vez agradecer aos organizadores, tá, pela oportunidade, né, de palestrar nesse evento muito importante. Tá? Por isso, quando eu vi o anúncio Congresso Internacional de Ciências da Saúde, comecei a divulgar para todos os meus alunos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Sucesso a todos e que a nossa área seja cada vez mais consolidada, né, e cada vez melhor esteja. Um abraço a todos e até breve. Finalizo por aqui. Tchau, tchau, pessoal.